Existe uma pergunta que quase ninguém faz. E se nesse exato momento alguém estiver influenciando as suas decisões sem que você perceba? Pode parecer exagero, afinal, gostamos de acreditar que somos donos das nossas escolhas, que pensamos por conta própria, que ninguém tem o poder sobre nós. Mas a realidade é um pouco mais desconfortável. Todos os dias somos convencidos a comprar coisas que não precisávamos, a confiar em pessoas que mal conhecemos, a aceitar opiniões como se fossem nossas. E muitas vezes só percebemos isso quando já é tarde demais. A manipulação raramente aparece de forma óbvia. Ela não chega anunciando suas intenções, ela veste a roupa da simpatia, da oportunidade, da amizade, da preocupação. E justamente por isso é tão difícil reconhecê-la. Talvez você já tenha dito sim quando queria dizer não. Talvez já tenha sentido culpa por colocar um limite, ou tenha confiado em alguém que parecia ter as melhores intenções, até descobrir que você estava sendo usado. O mais curioso é que essas situações não acontecem apenas com pessoas ingênuas, elas acontecem com todos, porque manipular pessoas não depende apenas de inteligência. Depende de entender como a mente humana funciona. Há séculos, reis, generais, políticos e estrategistas estudam esse comportamento. Mas foi um escritor chamado Robert Greene que reuniu muitos desses princípios em uma obra que se tornou uma das mais influentes sobre poder e relações humanas, As 48 Leis do Poder. Ao contrário de que muitos pensam, este livro não é apenas sobre conquistar poder. Ele também funciona como um alerta, porque quando você conhece essas estratégias, deixa de ser apenas uma peça no jogo, passa a enxergar o tabuleiro. O objetivo aqui é entender como essas estratégias funcionam, para que você saiba reconhecê-las quando forem usadas contra você. Porque às vezes, a melhor forma de vencer um jogo não é jogando melhor, é percebendo que ele estava acontecendo desde o começo. Hoje vamos explorar algumas das leis de Robert Greene e entender como elas aparecem no nosso dia a dia. Talvez, quando este vídeo terminar, você comece a enxergar certas conversas, relacionamentos e situações com outros olhos, e depois disso, dificilmente voltará a ser manipulado da mesma maneira. O primeiro passo da manipulação. Existe uma frase que diz que toda pessoa tem um preço. Robert Greene discordaria dessa ideia. Para ele, o que toda pessoa possui não é um preço, é uma fraqueza. E não estamos falando de dinheiro, estamos falando de necessidades, de medos, de desejos, de inseguranças, porque ninguém manipula alguém à força por muito tempo. A verdadeira manipulação acontece quando a outra pessoa acredita que está agindo por vontade própria. Pense por um instante. Por que um vendedor faz tantas perguntas antes de oferecer um produto? Porque certos indivíduos parecem saber exatamente o que dizer no momento certo. Na maioria das vezes, eles não estão apenas sendo simpáticos. Estão tentando descobrir aquilo que mais influencia as suas decisões. Robert Greene resume essa ideia na Lei 33. Descubra a fraqueza de cada um. Pode parecer uma frase fria, até cruel, mas basta observar o mundo para perceber que isso acontece o tempo todo. Algumas pessoas descobrem que você tem medo de ficar sozinho, então oferece companhia. Outras percebem que você precisa ser reconhecido, então começa a elogiá-lo constantemente. Há quem note sua carência por aprovação e passa a dizer exatamente aquilo que você deseja ouvir. O problema é que, quando alguém encontra o ponto que mais controla suas emoções, controlar suas decisões se torna muito mais fácil. Talvez seja por isso que as pessoas manipuladoras costumem parecer tão agradáveis no começo. Elas escutam, concordam, demonstram interesse, fazem você sentir que finalmente encontrou alguém que o compreende. Mas, muitas vezes, essa aproximação não nasce da empatia, nasce da observação. Enquanto você acredita estar criando uma conexão, a outra pessoa está reunindo informações. Cada detalhe importa. O que faz você perder a paciência? O que desperta sua culpa? O que alimenta os seus sonhos? O que machuca o seu ego? Tudo isso pode se transformar em uma ferramenta. E talvez seja justamente esse o motivo pelo qual tantas pessoas dizem depois de um relacionamento tóxico: hoje eu percebo que todos os sinais estavam lá. Eles realmente estavam. Mas quem deseja manipular dificilmente revela suas intenções logo no início. Primeiro conquista sua confiança. Depois entende suas necessidades, e só então começa a influenciar suas escolhas. É um processo lento, quase invisível, e é exatamente por isso que funciona tão bem. Agora pense em quantas decisões você tomou apenas porque queria agradar alguém. Quantas vezes você aceitou um favor que, mais tarde, virou uma cobrança, ou permaneceu em uma situação ruim por medo de decepcionar alguém. Essas decisões raramente nascem da lógica. Elas nascem das emoções, e é exatamente aí que mora o perigo, porque quem conhece suas emoções pode prever suas reações. Isso significa que devemos desconfiar de todo mundo? Não. Sêneca dizia que a vida guiada pela desconfiança constante também é uma prisão. O objetivo não é viver com medo das pessoas, é conhecer a si mesmo. Quanto mais consciente você é das suas próprias fraquezas, menos espaço existe para que outra pessoa a use contra você. Talvez você tenha uma necessidade enorme de ser aceito. Talvez tenha dificuldade em dizer não. Talvez o medo de perder alguém faça você aceitar situações que jamais deveria aceitar. Reconhecer isso não é um sinal de fraqueza, é um sinal de maturidade. Porque a manipulação começa quando alguém descobre aquilo que move você, mas ela perde força no momento em que você mesmo passa a conhecer as próprias vulnerabilidades.
E talvez essa seja uma primeira grande lição de Robert Greene. Antes de tentar entender a situação dos outros, entenda aquilo que, dentro de você, pode ser usado contra você. Nem tudo o que parece sincero é inocente. Existe uma característica que quase todas as pessoas manipuladoras compartilham. Elas raramente demonstram suas verdadeiras intenções. E esse é justamente o princípio da Lei 3. Oculte suas intenções. Pense por um instante. Se alguém chegasse até você dizendo, vou conquistar sua confiança para conseguir o que eu quero, você acreditaria nessa pessoa? Provavelmente não. É por isso que a manipulação nunca começa com uma ameaça. Ela começa com conforto, com simpatia, com pequenas demonstrações de interesse. A pessoa faz você acreditar que tudo acontece naturalmente, que aquela amizade surgiu por acaso, que aquele favor foi feito sem esperar nada em troca, que aquela aproximação não tem segundas intenções. Mas, muitas vezes, existe um objetivo escondido por trás de cada atitude. Robert Greene explica que quem revela seus planos cedo demais perde vantagem. Por isso, pessoas manipuladoras preferem agir nas sombras. Elas deixam que você abaixe a guarda primeiro, só depois mostram o que realmente querem. E talvez seja exatamente isso que torna esse tipo de manipulação tão perigoso. Porque ela não parece manipulação, ela parece gentileza. O problema é que confundimos boas ações com boas intenções. E essas duas coisas nem sempre caminham juntas. Alguém pode ser extremamente educado e ainda assim está usando você. Pode oferecer ajuda, esperando cobrar um favor no futuro. Pode elogiar você, não porque admira quem você é, mas porque sabe que elogios diminuem a sua resistência das pessoas. Isso significa que devemos desconfiar de toda demonstração de carinho? Não. O erro não é confiar, o erro é confiar sem observar. As pessoas revelam suas intenções muito mais pelas atitudes repetidas do que pelas palavras. Quem realmente se importa continua presente mesmo quando não há nada para ganhar. Quem apenas manipula desaparece no momento em que percebe que não consegue mais controlar você. Por isso, antes de acreditar no que alguém diz, observe o que essa pessoa faz ao longo do tempo. As palavras podem ser cuidadosamente escolhidas, as ações quase sempre revelam a verdade. Talvez essa seja uma das maiores formas de proteção contra a manipulação. Não julgar as pessoas pelo que prometem, mas pelo padrão de comportamento que elas constroem. Porque quem aprende a enxergar além das aparências, dificilmente será enganada da mesma forma outra vez. A manipulação mais perigosa é aquela que você quer acreditar. Existe uma razão pela qual tantas pessoas inteligentes acabam sendo manipuladas. E essa razão não é falta de inteligência, é falta de esperança. Gostamos de acreditar que as pessoas são exatamente como se apresentam, que promessas serão cumpridas, que palavras bonitas sempre refletem boas intenções. No fundo, queremos acreditar que o mundo é mais simples do que realmente é. Robert Greene aborda essa ideia na Lei 32. Explore a fantasia das pessoas. Essa talvez seja uma das leis mais desconfortáveis do livro, porque ela revela algo sobre todos nós. As pessoas não acreditam apenas naquilo que é verdadeiro, elas acreditam, principalmente, naquilo que desejam que seja verdade. Pense em quantas vezes alguém prometeu uma oportunidade perfeita, um relacionamento perfeito, um negócio perfeito, uma solução fácil para todos os seus problemas. E mesmo existindo sinais de alerta, muitas pessoas continuam acreditando, não porque foram obrigadas, mas porque aquela promessa alimentava um desejo que já existia dentro delas. É exatamente aí que a manipulação encontra o espaço. Ela não cria um sonho, ela apenas oferece uma resposta para um sonho que você já carregava. Quem deseja manipular dificilmente inventa algo completamente novo. Em vez disso, observa aquilo que você mais deseja e transforma esse desejo em uma ferramenta. Se você busca reconhecimento, alguém fará você se sentir especial. Se tem medo da solidão, aparecerá alguém dizendo que jamais o abandonará. Se desejar enriquecer rapidamente, sempre existirá alguém que prometa um caminho fácil. Perceba que a manipulação quase nunca começa pela mentira, ela começa pelo desejo. É por isso que tantas fraudes parecem convincentes. Elas não vendem apenas um produto, vendem esperança, não vendem apenas uma ideia, vendem a sensação de que, finalmente, todos os seus problemas serão resolvidos. E quando uma promessa conversa diretamente com aquilo que mais queremos ouvir, nossa capacidade de questionar diminui. Começamos a ignorar detalhes, justificamos comportamentos estranhos, fechamos os olhos por sinais evidentes, não porque somos ingênuos, mas porque abandonar uma ilusão, muitas vezes, dói mais do que continuar acreditando nela. Talvez a maior proteção contra esse tipo de manipulação não seja desconfiar de tudo, mas desconfiar daquilo que parece perfeito demais. Sempre que alguém oferecer uma solução sem esforço, um relacionamento sem conflitos, ou uma oportunidade onde só existe ganho e nenhum risco, pare por um instante. Pergunte a si mesmo se está analisando a realidade ou apenas protegendo uma fantasia que gostaria que fosse real. Porque quem aprende a reconhecer os próprios desejos, também aprende a enxergar quando alguém está tentando transformá-los em uma armadilha. E talvez essa seja a maior lição dessa parte. As correntes mais difíceis de quebrar não são feitas de força, são feitas de ilusões que escolhemos acreditar. A confiança é uma força, mas também pode ser a sua maior fraqueza.
Depois de tudo que vimos até aqui, você tenha percebido um padrão. O manipulador primeiro descobre aquilo que move você, depois esconde suas verdadeiras intenções. Em seguida, alimenta seus desejos e faz você acreditar exatamente naquilo que gostaria que fosse verdade. Mas ainda falta um último passo, talvez o mais importante de todos: ganhar sua confiança. Robert Greene aborda isso na Lei 12. Use a honestidade e a generosidade seletivas para desarmar a vítima. À primeira vista, essa lei parece contraditória. Afinal, sempre ouvimos que a honestidade é uma virtude, e ela realmente é. O problema é que as pessoas manipuladoras também sabem disso. Por isso, muitas vezes, elas usam pequenas demonstrações de sinceridade como uma estratégia. Imagine que você conhece alguém. Logo nos primeiros dias, essa pessoa conta uma história constrangedora sobre si mesma, admite o erro do passado, faz um favor sem pedir nada em troca, ou demonstra uma gentileza completamente inesperada. O que acontece com você? Quase automaticamente, sua desconfiança diminui. Você pensa, se essa pessoa foi tão sincera comigo, por que eu deveria desconfiar dela? E é exatamente nesse momento que suas barreiras começam a cair. Robert Greene explica que a única demonstração de honestidade pode abrir caminho para que muitas outras intenções passem despercebidas. Isso não significa que toda pessoa gentil esteja manipulando você, nem que toda demonstração de generosidade esconda um interesse. Esse seria outro extremo. A questão é entender que confiança não deve nascer de um único gesto. Ela deve ser construída pelo tempo, porque palavras podem ser planejadas, gestos podem ser calculados, mas o caráter se revela na constância. Quem realmente é confiável continua agindo da mesma forma, mesmo quando não exista vantagem alguma. Já quem manipula costuma manter a máscara apenas enquanto ela ainda dá resultados. E talvez seja essa a maior armadilha. Não somos enganados apenas porque acreditamos nas pessoas. Somos enganados porque queremos acreditar que nossas primeiras impressões sempre estarão certas, mas nem sempre estão. Por isso, conhecer essas leis não deveria transformar você em alguém frio ou desconfiado de tudo. Algumas pessoas passam a enxergar a manipulação em qualquer gesto de carinho, em qualquer elogio, em qualquer favor, e acabam construindo uma vida baseada na desconfiança. Mas viver assim também é uma forma de prisão. O verdadeiro objetivo não é manipular melhor, nem suspeitar de todos. É desenvolver discernimento, aprender a observar antes de confiar. Entender que boas intenções se confirmam com o tempo e não apenas com palavras bonitas, porque no fim, a maior proteção contra a manipulação não é conhecer todas as leis do livro, é conhecer a si mesmo. Quem compreende seus próprios medos, desejos e necessidades dificilmente será conduzido por eles. Quem aprende a dizer não quando necessário deixa de ser controlado pela culpa. Quem não depende da aprovação dos outros se torna muito mais difícil de influenciar. Talvez seja essa a maior lição deste vídeo. O poder que realmente importa não é o de controlar outras pessoas, é impedir que elas controlem você. E essa liberdade não nasce da desconfiança, ela nasce da consciência. Porque quando você entende como a manipulação funciona, deixa de viver com medo dela. Você apenas aprende a enxergar com mais clareza. E quem enxerga com clareza, raramente se torna uma presa fácil outra vez. No começo desse vídeo, eu fiz uma pergunta. E se alguém estivesse influenciando suas decisões sem que você percebesse? Talvez agora a resposta pareça muito mais clara. A manipulação raramente acontece pela força. Ela acontece aos poucos. Primeiro, alguém tenta entender quem você é. Descobre seus medos, seus desejos, suas inseguranças. Depois esconde as verdadeiras intenções. Conquista sua confiança. Alimenta exatamente aquilo que você mais deseja acreditar. E quando você percebe, muitas das suas escolhas já não nasceram apenas da sua vontade. Foi isso que Robert Greene descreveu. Mas existe um detalhe que muitas pessoas ignoram. Esse livro não precisa ser lido apenas como um manual para conquistar poder. Ele também pode ser visto como um manual de defesa, porque é muito mais difícil ser manipulado quando você entende como a manipulação funciona. Ao mesmo tempo, conhecer essas estratégias traz uma responsabilidade. Você pode usá-las para controlar pessoas ou pode usá-las para proteger a si mesmo. A escolha sempre será sua, e talvez seja justamente aí que mora a maior diferença entre inteligência e sabedoria. A inteligência aprende como influenciar, a sabedoria escolhe quando isso realmente vale a pena. No fim das contas, conquistar pessoas através da manipulação pode até gerar resultados, mas dificilmente constrói respeito. A confiança obtida por meio do engano sempre terá prazo para acabar. Já aquela construída com caráter continua existindo mesmo quando não há nada para ganhar, porque o verdadeiro poder nunca foi controlar a mente dos outros. O verdadeiro poder é manter o controle sobre a sua própria.